Um treinamento marcado por brilhos inesperados. Nós vamos falar sobre a atividade no CT Presidente Luiz Carvalho. O técnico Renato tem problemas para definir o time que encara o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira. Longe de Porto Alegre, uma preocupação assusta o treinador. Tudo depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla KTO.com, onde a diversão acontece. Passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Eu quero falar com você sobre as últimas horas e eu começo com uma boa notícia, porque o lateral direito, João Pedro, voltou a trabalhar. João Pedro foi ausência na reapresentação do Grêmio na quinta por conta de problemas familiares. Na sexta-feira, com os portões abertos, nós vimos o João Pedro trabalhando normalmente, forte, brincando, disposto. É uma presença garantida para o jogo da próxima quarta contra o Atlético Paranaense. Ele que está cada vez mais sacramentado como titular da lateral direita do time gremista. É verdade que, se João Pedro é uma garantia, o Renato ele não pode falar isso sobre outros jogadores. Inclusive, o treinador está aguardando o departamento médico do Grêmio para poder definir o seu plano de jogo para a próxima rodada do Brasileirão. Mais uma vez, lá no CT, ausências foram sentidas no gramado. As principais, Felipe Carbajo e João Pedro Galvão. Os dois jogadores, teoricamente titulares, ficaram na academia e sentem problemas físicos. Ambos são dúvidas para o jogo. E aí se cria um mistério muito grande em relação àquilo que o Renato fará. Primeiro ponto, hoje o PP é o único volante 100% disponível e com condições físicas de jogo, né? Daqueles que nós consideramos os principais, os titulares. Então, o Renato ele já tem um problema aí. Com base nessas dores do Carbajo, o esquema com 3 volantes ele acaba sendo quase que inviável neste momento. Quase que inviável, vai depender de recuperações milagrosas. Então 3 zagueiros surge na pauta. E lá no ataque, essa dúvida em torno do João Pedro Galvão e o mau momento do Ferreira pode significar uma abertura de espaço para o Luan. Mas é muito cedo para saber, o Renato vai comandar os treinamentos no final de semana, vai fazer o mistério. A partir deste sábado as atividades serão com portões fechados, ele vai começar a definir as coisas e aí, né, montar a estratégia para encarar o Atlético Paranaense. O que nós vimos e que de alguma maneira também coloca um ponto de interrogação no futuro da equipe foi a corrida de Rodrigo Eli. Quando se fala de 3 zagueiros, Rodrigo Eli sempre é a primeira opção. Mas ao lado do Eli, como dá para perceber aí, a gente está vendo o Cuiabano. Os dois que possuem previsão de volta para este jogo contra o Atlético Paranaense, na sexta-feira não treinaram com bola. Fizeram apenas corridas e atividades orientadas pela preparação física. Com bola algumas, mas é tudo muito fisioterápico, nada que conte para uma partida oficial. Eles precisarão ser liberados neste final de semana para poderem serem alternativas para o jogo da próxima quarta-feira. Repito, muito mistério. Mas a atividade aberta foi muito boa, tá? Com bons lances, a gente vai conferir aí algumas imagens e alguns destaques inesperados. Brilhos inesperados. É isso aí, Galdino e Iturbe, os dois principais goleadores do treinamento, uma atividade de campo reduzido, destaque muito forte para o Galdino, a perna esquerda estava calibrada na atividade, o Iturbe também se movimentou bem, fez algumas boas jogadas, errou outras, mas soube aproveitar, soube capitalizar na frente do goleiro, destaques inesperados por aquilo que a gente vê dentro de campo, mas ainda assim destaques do treinamento. Os goleiros também merecem atenção especial, tá? Trabalharam muito forte nessa atividade. Os goleiros do Grêmio que mudaram muito, né, de fotografia ao longo dos últimos meses. Agora com a lesão do Felipe Scheibig, estão trabalhando por lá o Gabriel Grando, o Kaique e o Thiago Beltrame. E volta e meia aparece um garoto da base também para completar esse quadro aí de 4 goleiros para uma atividade que é o mínimo que precisa no treinamento. Enfim, foi um treinamento bem legal de se acompanhar, uma atividade, um trabalho orientado bem de perto pelo técnico Renato Portaluppi.
Pra gente começar a fechar o Diário do Grêmio KTO, 2 destaques importantes, tá? Longe de Porto Alegre, chega uma notícia muito preocupante para o técnico Renato. Matias Villaçante está com muitas dores. Ele não tem lesão diagnosticada, mas a seleção paraguaia estuda cortá-lo da convocatória. E ele volta para Porto Alegre para fazer tratamento. O Villaçante não tem lesão, tem dores musculares e está fora do jogo contra o Atlético Paranaense hoje. Precisaria de uma recuperação milagrosa para que ele voltasse a tempo desse duelo. É um jogador extremamente importante, mas que o Renato, né, vai ter que buscar uma solução, uma alternativa nos próximos dias. E o outro destaque é que o STJD marcou a data do julgamento de Renato e Reinaldo por conta dos incidentes lá na Vila Belmiro. Julgamento que seria antes do Clássico Grenal, o outro julgamento, né, o recurso do Grêmio, agora vai acontecer na próxima quinta-feira. Ou seja, estão garantidos no jogo contra o Atlético Paranaense, mas depois teremos que aguardar o resultado do julgamento. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.